Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de Direito Previdenciário. Aqui você fica por dentro dos bastidores do Direito Previdenciário e tem alguns insights para utilizar aí no seu escritório e melhorar os seus resultados. Vou conversar com um cara hoje incrível, servidor do INSS, professor, um baita do empresário, tem uma história muito parecida com a minha, veio de uma região do lado ali de onde eu morava, a gente vai falar um pouco sobre isso. Uma região difícil, somos sobreviventes, mas já apresento ele para vocês. Antes, comentem aqui, utilizem nosso saque para falar o que vocês têm achado aí do Prevcast, onde que vocês assistem, quais insights vocês têm tido aí a partir do que a gente tem colocado aqui de conteúdo. Isso ajuda a gente a enriquecer o canal e levar para vocês aí conteúdos cada vez mais relevantes. Como é que vocês podem ajudar esse canal? Compartilhem no grupo de WhatsApp de vocês. Vamos trazer mais previdenciaristas para cá e formar uma grande comunidade previdenciária. Bom, quero apresentar ele para vocês, que realmente é um cara incrível, conhece muito de direito previdenciário, então fica com a gente até o final, porque eu tenho certeza que você em casa vai se beneficiar de tudo que a gente vai conversar aqui hoje. Queria apresentar ele para vocês, Valdir Costa, seja muito bem-vindo, Valdir, tudo bem? Bom, meu amigo, obrigado pelo convite. Pessoal, nem começou o podcast, eu já quase derrubei a mesa aqui. Eu sou meio espoleta, sou meio formiguinha, então não consigo ficar paradinho, quietinho, fico dançando. A produção já deve estar chapada comigo, nem começou a produção. Eu vou te confessar uma coisa, Valdir, a gente tem algumas correlações, e eu tenho isso. Uma vez eu fui num casamento, e aí no casamento, eu era padrinho de casamento, fui abraçar a noiva, foi em cima do palco, e aí meu relógio enganchou. Cara, que vergonha que eu passei. Quero pedir desculpa aí pra vocês que em alguns momentos eu vou tossir aqui, porque a garganta tá um pouco inflamada, então eu vou tossir aqui em alguns momentos, não reparem não, que tá tudo certo. Pois é, bom, essa correlação entre mim e o Valdir, descobri na verdade semana passada, né? O Valdir me convidou para participar do podcast, ele também tem um podcast, aliás, tem uma presença interessantíssima na internet, com vários canais, vários conteúdos que ele traz, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas o Valdir vem do Itaim Paulista, assim como eu, né, de um bairro lá, para quem não é de São Paulo, no fundo da Zona Leste de São Paulo, um bairro de periferia, um bairro simples, que a gente viu muita violência, né, Valdir, vimos muita violência aí na infância, e somos aí sobreviventes, né? Conseguimos aí realmente chegar até aqui. Eu na advocacia, você como servidor, hoje um baita do empresário aí, cara, realmente um empreendedor, empreendendo aí. Eu gosto dessa palavra, empreendedor. Gosto. E aí, comigo. E aí eu queria entender, conta pra gente como é que foi, cara, sair lá do Jardim Romano, chegar no INSS, hoje aí tá com alguns empreendimentos aí, tentando investir em algumas... na parte de educação, né, voltada para os advogados. Rapaz, foi interessante, né, essa nossa sincronicidade, porque nós vivemos na nossa infância e adolescência, as mesmas mazelas. E aí foi interessante no podcast descobrir que nós estávamos vivendo as mesmas mazelas, uma diferença de um raio de 2 quilômetros. Porque o que nos separava era a linha do trem. Você estava do lado de cima da linha do trem e eu do lado de baixo da linha do trem. Mas as situações eram exatamente as mesmas, nós estávamos no extremo. Então, para quem não conhece Jardim Romano, ou talvez muita gente deve estar ouvindo também conheça Jardim Romano, Jardim das Oliveiras, em Costa Norte, Vila Itaim, aquela região lá de baixo, Cidade Kemmel. Aí você está na divisa com Poá ali, divisa Poá, divisa Itaquá, divisa Ferraz, do outro lado do Jardim Romano, divisa Guarulhos, mais para depois do Rio Tietê. Então, é o extremo, e todo extremo, Danilo, aí eu vou deixar uma provocação aqui para as pessoas, porque nenhum extremo é bom, Então, se a pessoa ama muito alguém, amar de forma extrema é ruim, vai trazer dano para os dois. Se você gosta muito de pudim, você gosta de pudim, mas gosta extremamente de pudim, vai fazer mal o pudim mesmo que você goste. E quando nós falamos isso de sociedade, de bairros, de vilas, de estado, os extremos também não são bons. Então você vai para o extremo da Zona Leste,
o extremo da Zona Sul, o extremo da Zona Norte, o extremo da Zona Oeste, os extremos é como você imagina, você olha um lago e você vê um lago parado. A água do meio é a água mais limpa, mais cristalina, mas nos cantos é onde param as sujeiras, param os grandes problemas. Então, o extremo dos bairros é onde param os grandes problemas, as grandes dificuldades, as grandes mazelas estão lá. E nós estávamos vivemos essas mazelas muito perto, com o olhar no futuro, mas vivendo ali um presente meio complicado. Sim, eu hoje empreendo na área da educação, porque é uma área que me tirou da pobreza extrema, né? Me tirou da mazela extrema. Mesmo lá, quando vivia lá, a minha ideia sempre foi estudar, sempre foi aprender coisas novas. Tanto que eu dei um jeito lá no extremo do Romano de ter acesso à enciclopédia Barça. Eu dei um jeito, eu sabia que existia uma enciclopédia, gente, ó, fazer a enciclopédia, vai falar que o Danilo é mais novo que eu, mas gente, eu sou velho, gente, eu sou velho, então velho era enciclopédia, não tinha esse negócio de YouTube, de nada disso não. E eu sabia que tinha uma enciclopédia que tinha muito conhecimento e que chamava Enciclopédia Barça, mas era uma enciclopédia de ricos, de gente com muito dinheiro. E aí eu não me lembro nem como é que eu fiz, eu descobri, consegui chegar numa biblioteca que tinha se eu não me engano, a biblioteca do Tatuapé. E aí eu sair do Romano, ia para a biblioteca do Tatuapé para eu ler a Enciclopédia Barça, uma unidade que tinha da Enciclopédia Barça lá. E olha o que aconteceu, tempos depois eu virei vendedor da Enciclopédia Barça. Olha que coisa maluca. Interessante. E aí você saiu da Barça, veio... Como é que você chegou no direito? Como é que foi essa trajetória até vir? Você foi servidor do INSS. Você foi quando? No servidor do INSS. Você entrou quando? 2004. Foi em 2004? 2004. Ele tem na turma da maioria do pessoal hoje, né? Que tem. Foi o concurso de 2003. Já fazia 18 anos que não havia concurso. Eu entrei no concurso de 2003. Então, a maioria dos servidores que ainda estão no INSS são desse concurso. Porque quando nós entramos, já tinha 18 anos, então a turma antiga, eles se aposentaram em 2017, 2018 e já saíram. O que ficou foi aquela turma de 2003, 2004, é a turma que hoje está. Que, na verdade, nós pegamos uma grande mudança de transformação previdenciária. Mas até chegar lá, eu passei por muitas coisas, aconteceram muitas coisas, eu desde vender manga na porta, ali, quem mora no Itaim Paulista conhece a Igreja Universal do Reino de Deus, ali na Marechal Tito. Ela ficava do lado de um supermercado antigo chamado Cofu, lembra? Cofu? Lembro. Tinha o supermercado Cofu e tinha umas lojas, depois a Igreja Universal. Deve estar lá ainda, não sei. E eu vendia manga ali, na porta daquela igreja. Eu vendi manga. Eu comecei vendendo uma caixinha de manga, e aí, acho que com 2, 3 meses, eu chegava com um caminhão lá, com 20 caixas de manga, botava as caixas lá na porta, e manga boa, manga doce, 6 por 1, 6 por 1. E foi vendendo. E aconteceram muitas coisas. Aí fui trabalhar, fui servente de pedreiro por muito tempo, ajudante de obra por muito tempo, ajudante de caminhão. Então eu carregava caminhão de saco de cimento, saco de batata. Eu era aqueles caras que vocês veem carregando aquele saco, jogando em cima do caminhão. Eu fui esse cara durante bastante tempo, durante muito tempo. Então passei por alguns processos até chegar a prestar um concurso. Né? Na verdade, quando eu prestei o concurso, eu não sei se eu posso entrar já nesse ponto. Claro. Quando eu prestei o concurso, eu vinha de um momento muito ruim na minha vida. Por quê? Quando eu fui vender, eu passei por um problema psicológico, na verdade nem psicológico, é psiquiatra mesmo, em 1994 para 94, eu já tinha passado por muitas mazelas, eu tinha conseguido um bom emprego em 91, que foi no Banco Bradesco, primeiro emprego bom, que naquela época ser bancário ainda era interessante. E eu comecei 4 anos depois, no Bradesco, eu comecei a ter problemas. Quando começou a mudar a minha vida, eu comecei a ter problemas psicológicos. E saio do banco e entro num processo de problema mental muito grave. Então, eu perdia literalmente a consciência. E quando eu abri os olhos, eu estava, por exemplo, no Parque Novo Mundo, que eu não sabia nem o que eu tinha de fazer lá. Nem sabia o que era Parque Novo Mundo. E, de repente, dava um branco e eu aparecia no Jabaquara. E uma certa vez que eu me lembro, quando eu voltei à consciência, eu estava no metrô Santa Cecília, amparado pelo segurança do metrô, me levaram para Santa Casa, e foi difícil entender, descobrir o que estava acontecendo comigo. Depois disso, em 1996, eu fui internado em ala psiquiátrica de hospital, fui amarrado em cama mesmo, ficava amarrado porque estava surtado, completamente surtado.
Esse processo me levou eu só sei disso porque meus pais me falaram que isso aconteceu. Eu tentei suicídio 3 vezes, aquela linha do trem ali. Uhum. Meus pais contam que teve um dia que eu, acordado surtado, subi a rua e fui para a linha do trem, sentei na linha do trem e fiquei esperando o trem passar. E aí que me tiraram de lá, mas em cima da hora do trem passar. Mas são cenas que eu não me recordo, eu sei porque me contaram isso na época. Então, eu passo por esse processo de sucateamento mental muito profundo. Isso vai até 98, 99 aproximadamente, quando tinha uma moça no Jardim Romano que cantava. E aí eu conheci essa moça e conheci a família dela. E aí eu quero fazer uma aspas aqui para a importância que a gente precisa dar para as pessoas, e independentemente de onde elas estão. O pai dela chamava Sr. Alfeu, um bruxão total. E o irmão dela, Iramar, que foram os meus conselheiros durante muitos anos. Eles me descobriram com problemas mentais, eles me deram um grande suporte, eles tinham muito conhecimento esotérico, conhecimento espiritual, o cara entendia tudo da Bíblia com uma profundidade inacreditável. E ele me adotou para me recuperar mentalmente. E como a filha dele cantava, eu comecei a voltar a consciência, ele começou a me recuperar mentalmente. Não foi o hospital que me recuperou, não foi o médico, não foi a internação, nada disso. Esse senhor que me recuperou mentalmente. E aí eu comecei a trabalhar com ela cantava, ela queria ser cantora. Eu tenho uma mente realmente muito empreendedora, eu vejo oportunidade em tudo. Quando eu vi ela cantar, eu falei, cara, alguém precisa fazer alguma correria para essa moça. E a gente começou a fazer uma correria. Eu comecei a visitar bares e restaurantes para colocar ela para cantar em bares e restaurantes. Eu não entendia nada do assunto. Era maltrapilho, não tinha calça, não tinha roupa, cabelo grande que não podia cortar cabelo, sujo, esquisito. Eu era aquele cara que ninguém queria por perto. Que ninguém queria esse cara por perto. Mas eu falei, eu ia lá e batia nos bares. Então, tem uma moça que canta, não sei o quê. E começou a rodar, começou a girar o negócio. Daqui a pouco eu me vi nos bastidores de programas de televisão abrindo porta para essa moça. Porque eu sou tinhoso, eu sou muito tinhoso. Pensa nessa palavra, eu sou mineiro é tinhoso. E, de repente, eu estava nos bastidores de um programa de televisão chamado, na época, que apresentava era Adriano Galisteu, era Super Pop. E eu me vi um dia lá, nos bastidores, lá, negociando para que ela pudesse cantar. Me vi nos bastidores do Jô Soares, abrindo espaço para ela cantar. Me vi em reunião com gravadora, para ela fazer no processo de contratação. Entrei no mundo da música. Comecei a produzir shows dela, eu que fazia a produção dela. Comecei a viajar, comecei a fazer rádio. E começava a ir. E até um determinado momento isso aconteceu. Depois eu tive um outro surto. Aí a coisa de novo degringolou. A coisa sumiu de volta, perdi o controle de volta da coisa. E 2002 eu começo a voltar de novo a consciência, falo, preciso trabalhar, não tinha mais a questão da música, mais nada disso, porque ela já tinha voado, já tinha feito as coisas dela. E aí eu me vi batendo na porta de uma representação de vendas lá na Praça da República, que eu falei, eu tenho que arrumar um emprego. E qual é o emprego que cabia naquela época para quem não tinha habilidade, talento, nem comprovação da sua técnica, do seu trabalho? O que cabia era vendas, lembra disso? Quem não estava desempregado ia vender alguma coisa. E eu sempre gostei de vender, porque eu vendi nos trens. Aqueles trens eu vendia sorvete naqueles trens. Vendia sorvete, vendia bala, subia pro Brás vendendo sorvete, descia no Brás, comprava salgadinho, voltava até Poá vendendo salgadinho, descia em Poá, comprava sorvete, subia vendendo sorvete. Então, venda sempre fez parte da minha vida. E aí eu me vi, o pessoal falou, olha, tá precisando de vendedor ali. Aí eu fui lá, eu descobri que era uma representação comercial da Barça. E o que eles faziam? Eles contratavam os vendedores e mandavam os vendedores para fora do estado de São Paulo. Para Bahia, para Pernambuco, para tudo quanto é lugar. Aí eu falei, cara, vou por aqui. Eles financiavam a passagem, os primeiros 2 meses de estadia, e você tinha que se virar com o resto. Se você não vendesse, meu querido, se vira, problema é seu, não quero saber. E eu não tinha outra opção, fui para lá. Até porque minha família é muito pobre, minha família dependia, eu era o cara que enxergava o futuro, eu sempre enxerguei o futuro, e então eu era o cara que ia conduzir a minha família para quebrar aquele ciclo de miséria. Então a família estava esperando, minha mãe, meu pai estavam esperando que em algum momento alguma coisa acontecesse. E eu me vi lá na Bahia, numa cidade chamada Juazeiro, na divisa com Petrolina, no Pernambuco, vendendo enciclopédia Barça. Rapaz, andava aquele deserto lá de uma cidade para outra, pegava a pé,
saía de Juazeiro, ia para uma outra cidade, pegava aquelas estradas, sabe aquela estrada que a gente vê nos filmes? Seca, de um lado não tem nada, do outro lado não tem nada, e você naquela estradinha com uma maleta embaixo da mão, para visitar uma escolinha numa cidade de, sei lá, 10 quilômetros, um sol de rachar o coco, e arrumadinho, porque tinha que ir arrumadinho, imagina, para vender a enciclopédia abaixo nas escolas dos interiores da Bahia, porque as escolas do interior da Bahia, não da Bahia do Nordeste, elas compravam, cara. As escolas dos interiores lá compravam enciclopédia básica para colocar nas bibliotecas deles. E tinham as outras coleções de livros infantis da Barça, eles compravam. Diferente das capitais, que as escolas das capitais não compravam, mas o interior comprava. Você vê que paradigma interessante, não é? Então, quando o pessoal fala do nordestino, o nordestino tem uma base, eles buscam essa base de aprendizado, eles têm isso, né? Fiquei por lá um tempo, depois tive um problema com a empresa parou de pagar minhas comissões e, de repente, eu me vi embaixo do viaduto Juazeiro Petrolina, não podia pagar mais hotel, não podia mais pagar comida e estava ali embaixo daquele viaduto, mexendo com lixo, comendo comida, caçando para comer. Eu não podia falar para meu pai e para minha mãe aqui em São Paulo que eu estava na rua, embaixo de viaduto, porque eles estavam, eu era a esperança da família, e eu estava lá, fiquei lá, não podia vir embora, não tinha dinheiro, não tinha nada, estava lascado. E ficava por ali tentando fazer um servicinho ou outro. Sabe o que me salvava? Embaixo do viaduto Petrolina, Juazeiro Petrolina, tem uma série de restaurantes. Do lado de Juazeiro tem uma série de restaurantes. E tem um restaurante aí, eu quero, se um dia esse vídeo for longe, quero deixar aqui, tinha um restaurante chamado Restaurante Seu Cebola. Uma família muito bacana, muita gente boa, que a gente, quando estava com dinheiro que a gente recebia, a gente comia lá, nesse restaurante. E, de repente, eles me viram lá embaixo e eles falaram, pô, esse cara não é daí. Esse cara não é daí. O que aconteceu? O que está acontecendo? O que você está fazendo aí? Aí eles já tinham visto que eu ia algumas vezes lá comer e tal. E esse pessoal salvou a minha vida. Porque eles atravessaram a ponte, foram para Petrolina, numa rádio chamada Petrolina FM. Tinha um padre, e aqui eu quero dar honra a esse padre, chamava Padre Bianchi. E olha que interessante, faz 20 dias eu lembrei do Padre Bianchi. O padre fez sabe aquela história que passava no Gugu Liberato, De Volta para Minha Terra? Uhum. Eles fizeram na rádio, tipo, para me devolver para São Paulo, né? De volta para minha terra. Então os baianos juntaram comida, roupa, não sei o quê, me deixaram o seu Cebola, levou para casa, eu tomei banho e comi, não sei o quê e tal, e eles conseguiram uma passagem com a Itapemirim. Mas a Itapemirim, o gerente, não com a Itapemirim, com o gerente da Itapemirim, mas ele não podia me dar passagem para São Paulo. Então ele me dava uma passagem até tal cidade, e aí ele falava com o outro lá, eu tinha que descer lá, falava com outro gerente lá, e me dava uma passagem até outra cidade, e eu vim pingando até São Paulo. Eu me emocionei falando do Padre Bianchi, porque acho que 15, 20 dias atrás eu me lembrei dele. Aí eu fui na internet. Petrolina FM, Padre Bianchi. Um senhor branco, cara, rechonchudo assim, simpático, agradável, amoroso, sabe, atencioso, humano. E aí, cara, foi triste, porque eu vi que fazia, acho que de um ano e pouco, ele faleceu. E eu tive comigo durante muito tempo, de algum momento, voltar lá e falar com o seu Cebola, falar com o Padre Bianchi. Mas foi um homem, e aí fui procurar a história dele, um homem que fez muita transformação social lá em Petrolina, em Pernambuco. Então, eu entro, saio, um dia eu ligo pro meu eu tô contando essa história para chegar no concurso, porque ela tem uma ligação. Sim. Um dia de domingo, eu ligo para um amigo meu, tem um amigo meu chamado Henry, que era meu melhor amigo. Esse cara não tinha dinheiro, não tinha nada, trabalhava como ajudante, mas esse cara comprava até cueca para mim, que ele acreditava nas minhas loucuras, nos meus sonhos malucos, que eu dizia para ele que eu ia construir, que eu ia fazer e tal. Eu ligo para ele a cobrar e começo a conversar com ele. E eu choro. Eu choro muito e eu digo para ele, cara, acabou. Não consegui, não deu certo. Minha vida vai ser essa e não tem pra onde fugir. Já tentei. E ele disse assim para mim, isso mudou o meu olhar para o futuro e mudou. Naquele momento, mudou todo o meu futuro. Ele disse assim para mim, você não pode desistir. Você é a nossa referência aqui embaixo. Esse lugar aqui, todo mundo vê o quanto você batalha, o quanto você trabalha, o quanto você não é igual aos outros. E todo mundo aqui está olhando para você, então você não pode desistir. Qualquer um pode desistir aqui, menos você. E aquilo me deu um gás muito grande. Ligo para minha irmã, e minha irmã coloca meu cunhado na linha, e meu cunhado diz assim para mim, abriu um concurso do INSS. Você é muito inteligente.
você deveria prestar esse concurso. Eu falei, serviço público, aquele povo vagabundo, aquele povo tudo preguiçoso, não vou para serviço público, não, que nada, aquele deve ser um horror. E ele falou para mim, você deve prestar esse concurso, você é muito inteligente. Cara, na semana seguinte, acontece a história do Padre Bianchi, eles me colocam num ônibus numa quarta-feira, eu chego em São Paulo numa quinta-feira à noite, não, numa terça-feira, eu chego em São Paulo numa quinta-feira, na parte da manhã. Na sexta-feira de manhã, era o último dia de inscrição do concurso do INSS, minha irmã chega na minha casa e fala para mim, o Robson, que era meu cunhado, tá aqui o dinheiro da condução e o dinheiro para você fazer a inscrição do concurso, é o último dia. Só tinha um lugar para fazer a inscrição na época, não é como hoje, tinha vários pontos de inscrição, que era no Tatuapé, Caixa Econômica Federal da Celso Garcia no Tatuapé. E aí, falei, ok, me deram dinheiro para condução, me deram dinheiro para fazer a inscrição, eu tenho que ir lá fazer. E eu fui fazer, era uma fila de quilômetros, porque era o único lugar. Cheguei 7 horas da manhã, acho que 9 horas da manhã, saí de lá 5 horas da tarde com uma inscrição feita. E eu falo agora, eu tenho que estudar para essa prova. Direito, nunca estudei direito na minha vida, e já fazia anos que eu não estudava nada, cara. Olha a jornada que eu já vinha, antes que eu não estudava nada. Aí eu lembrei de uma amiga que era professora. Fui lá e falei para ela, Fânia é o nome dela, com muita saudade da Fânia, que eu não sei nem onde ela tá mais. Fânia. Falei para ela, Fânia, vou fazer um concurso, você me ajuda? Ela falou para mim, olha, eu não tenho como te dar aula, porque eu dou aula das 7 às 11. Assinou um cheque em branco. Falou para mim, compra a melhor apostila que você puder. É o que eu posso fazer por você agora. Volto na Caixa Econômica, tinha uma banca que vendia apostila. Tinha apostila de R$15, de 30 e de R$80, algo assim, mais ou menos isso. E o cara falou, eu falei pro rapaz, quanto que é essa 15? Eu falei, eu quero essa de 15. Ele disse para mim, cara, na boa, eu vendo a apostila de 15 mas não compra essa não. Essa aqui de 80 é melhor. Aí eu falei para ele, cara, a mulher me assinou um cheque em branco. Se eu não passar no concurso, é mais fácil eu pagar R$15 para ela do que pagar 80. Então me dá essa de 15 mesmo. O cara me tentou tudo quanto é. Ele falou, cara, isso aqui na verdade não presta apostila. Não compra essa. Se você pode comprar outra melhor. Eu falei, eu só vou comprar essa, cara. É o que eu tenho para comprar agora. A pior apostila que tinha. E depois eu descobri que ela realmente era pior. Faltavam 40 dias para a prova. E o louco aqui falou, ganhei dinheiro para inscrição, da condução e ganhei a apostila, agora a responsabilidade é minha. Subia para a laje da minha casa, meu amigo. Acordava 2 horas da manhã, subia para a laje da minha casa, estudava até às 9, tomava banho, dormia até às 11h30, voltava, começava a estudar de novo, ia até 7, 8 horas da noite, tomava banho, dormia, acordava 2 horas da manhã e estudando 40 dias, estudando para a prova do INSS. Eram 1.000 vagas no Brasil inteiro no concurso nacional. 1 ano e meio, acho que levou 5, 6 meses para sair resultado. E eu saí classificado no número 583. Um ano, isso foi em 2003. Isso foi em fevereiro ou março de 2003 que se fez a prova. Acho que em maio saiu o resultado de 1.000 vagas, 583. Foi a maior vitória da minha vida, porque eu nunca tinha estudado nada de direito, não imaginava isso. Janeiro de 2004, eu estava trabalhando. Aí, em 2003, um amigo meu se elegeu vereador, um conhecido meu, conseguiu me encaixar na SP Trans para trabalhar, perseguindo lotação clandestina. Lembra? A prefeita Marta estava mudando o transporte coletivo, as peruas para organizar o transporte. E ele me colocou para trabalhar na SP Trans para ajudar a aprender. Gente, juro por Deus, eu tô contando essa história pra vocês vão ver inclusive a minha esposa hoje tá ligada nisso, como Deus não é burro. Presta atenção, Deus não é burro. O dia que você estiver sofrendo, estiver acontecendo algo muito chato na sua vida, lembre-se, Deus não é burro. Presta atenção nisso, não reclama, não chora, não digladia, porque Deus não é burro. O futuro vai te mostrar por que aquilo era importante. Ele me arrumou um emprego na SP Trans. E o que eu ia fazer? Eu era parte da equipe que perseguia lotação clandestina e táxi escolar clandestino. Cara, lotação a gente sabia, só tinha bandido. Então era troca de tiro o dia inteiro, troca de tiro. A gente não andava armado, mas quem andava armado? O pessoal os fiscais da SP Trans, a gente era acompanhado por 2 viaturas da polícia. Então era troca de tiro, o dia inteiro. Um dia eu falei, cara, eu não sou bandido, não sou ladrão, o que eu tô fazendo aqui nesse meio? Isso não é pra mim. Final de 2003. Aí eu vou lá, me mandam lá pra Terminal Cachoeirinha. Você vai ajudar lá na equipe de Cachoeirinha.
conheci nada da Zona Norte, uma quebrada medonha lá no final da Cachoeirinha, troca de tiro pra cima e pra baixo o dia inteiro, eu saía daqui do Romano e ia lá pra Cachoeirinha. E aí um dia nós estamos fazendo uma fiscalização na região do Tucuruvi, 5h30, 5h40 da tarde, chuvosa à tarde, uma lotação aparece na nossa frente, uma lotação não, um transporte escolar, aparece na nossa frente, transporte escolar, e a gente aperta o botãozinho, chama a placa, que é a P Central, puxa a placa, por favor, placa tal, olha, carro irregular, não deveria estar circulando, tem autorização, tá acertando documentação. A gente aperta o botão e faz, encosta. Encostou a mulher, cheia de criança. Eu olho pra cara da mulher, a mulher desesperada, em frangalhos, e eu olhei pro pessoal e falei, cara, essa mulher não é bandida não, mano. Essa mulher, a cara dessa mulher, cara, não é bandida, essa mulher tá desesperada. Só que a gente já tinha chamado a placa. Chamou, registrou, você não tem mais o que fazer. Tivemos que, aí um fiscal assumiu o carro dela, e nós fomos atrás levando aluno por aluno para não fazer ela passar humilhação, nada, porque a gente percebeu que ela era uma boa pessoa, e ela ficou junto do carro, o fiscal foi levando. E eu me lembro como hoje a gente parou o carro numa praça, chovendo pra caramba, essa mulher desce do carro, sobe a rua, e essa mulher vai pra casa dela desolada, destruída, porque naquela época era 5 mil reais para tirar o carro. Naquela época, em 2004. Ou seja, seria 50 mil, 70 mil reais hoje. É muito dinheiro para tirar um carro. E eu olhei para o pessoal do carro e falei, cara, nós destruímos a vida dessa mulher. Como ali todo mundo era indicado de um vereador, então todo mundo começou a falar na Câmara, falar nos gabinetes para ver se livrava a cara da mulher. E me elegeram para ser o porta-voz do grupo para falar com ela. Então, a cada 15 dias, tá acontecendo isso, falou, eu ligava para ela, falou, a gente tá tentando, não sei o quê. Aí chegou uma hora que viu que não tinha mais o que fazer. Aí eu liguei para ela, triste, falei, olha, não tem o que fazer, sem chance. Resumo da ópera pulando todos esses anos. Essa mulher chama Roseli Almeida, e ela é minha esposa hoje. É a minha esposa, a mulher que me ajudou a estruturar a minha vida, porque eu sonhava muito, estudava muito, pensava muito, mas eu precisava de alguém, precisava de uma companheira que fosse sábia, que fosse inteligente e que corresse junto comigo. E então, tudo que nós temos, tudo que a gente fez, eu fiz, eu sou o que sou hoje, porque eu fiquei louco, surtei, fiquei sem emprego, fui vender Barça na Bahia. Na Bahia, eu venho para cá, meu cunhado me paga uma inscrição de concurso, minha amiga me paga uma apostila, eu sou indicado para trabalhar num lugar que eu detestava, que eu não queria, e nesse lugar eu conheço a mulher que me ajudou a estruturar a minha vida. Lembre-se, Deus não é burro. Absolutamente tudo está sincronizado. Tudo está sincronizado. Só o tempo vai te mostrar por que isso tudo foi importante. Nós dois temos uma história de ali daquela mazela. E a gente está se encontrando aqui hoje de novo. Isso não é por acaso. Isso não é à toa. Tem um propósito nessa história. Tem um porquê nessa história. Que o tempo mostra pra gente o porquê. Eu já tinha visto o Prevcast antes, eu olhava pra você e falava, eu conheço esse cara de algum lugar, eu já vi esse cara, onde eu vi esse cara, meu Deus do céu. Eu falei pra Rosa, minha esposa, falei pra ela, mostrei pra ela, falei, de onde eu conheço ele? Eu não sei de onde eu conheço, mas eu conheço, eu já vi em algum lugar. E eu recebo o seu convite pra vir aqui e a gente descobre essa similaridade. O que vai acontecer daqui a 1 ano e meio, daqui a 2 anos, Danilo, a gente não sabe. Mas eu posso te assegurar, não vai acontecer coisa ruim. Só pode dar bom. Só pode dar bom. Você cresceu, você estudou, você se desenvolveu. Eu cresci, estudei, me desenvolvi, nos estruturamos. Tem muita coisa para o futuro para a gente descobrir. Não é à toa. Deus nunca foi, não é e nunca será burro. Nós é que capengamos de vez em quando. E agora eu estou falando demais da conta, que eu falo pra caramba sem parar. Tem que jogar aqui a bola pro Danilo. Imagina, Se não... o Valdir, ele é um orador nato, mas, cara, você foi muito bem contando a sua história, aliás, emocionante. É a história realmente dos sobreviventes ali do finalzinho da Zona Leste, né? Cara, realmente uma história muito comum ali na região, né? A gente tem que sobreviver a todas essas mazelas, como você colocou, essas dificuldades. Parabéns. Tem muito talento na Zona Leste, viu? Tem muito talento. Muito talento. Artes, música,
empresarial, tem muito. Esses talentos, eles ficam muito, muito presos, eu acredito, por conta esse extremo faz com que, de fato, o Estado, de alguma forma, não dê nenhum tipo de suporte, né? A gente não pode ficar dependendo do Estado, é óbvio, mas é muito mais difícil quando você não tem nada próximo de você para te auxiliar. A educação é sempre muito difícil, os exemplos que a gente tem, sobretudo na periferia, geralmente está ligado muito à violência. Então a gente tem poucos Valdires para poder se apoiar e falar, caramba, esse é um exemplo para mim. Pô, então hoje você se mostra aqui realmente um exemplo para todo mundo aí que estiver nas suas respectivas periferias, entender que, cara, como você disse, Deus não é burro, né? Qualquer dificuldade que você estiver passando é entender que se superar é fundamental. Acho que isso te deu muita casca para chegar até aqui, né, Valdir? Eu sou jabuti, cara. Deixa eu te perguntar, bom, você, depois disso, então, passou a atuar no INSS. O nosso público aqui é o advogado, o previdenciarista, que tem muitas dúvidas, dificuldades. A vida do advogado é uma vida complicada, Valdir, porque, assim, não temos na faculdade conhecimento de gestão, temos que ter um escritório e, por óbvio, sendo um negócio, precisamos gerir ele, e tem muitas dificuldades. Os resultados, em muitos casos, no direito previdenciário, ele é de êxito, né? É no longo prazo, e a gente depende da análise do INSS, principalmente de uma boa análise, para que o resultado que a gente espera venha. O que você, enquanto servidor, percebia de dificuldade assim da advocacia de hoje? Porque a gente sabe que tem muitos bons profissionais que fazem um trabalho legal, do lado de cá, digo também, né, os advogados, mas também tem advogados que acabam jogando no colo de vocês, né? A gente tem, por exemplo, o Virgílio. O Virgílio esteve aqui com a gente. Vou deixar o cardzinho dele aqui, ó, para vocês depois. Deixar o cardzinho dele aqui do Virgílio e do Cláudio também. O Cláudio Vistuê também. Deixar aqui para vocês verem o que eles falam. O Virgílio, ele conta que assim, é como se, quando ele pega um processo virtual, a impressão que ele tem é de que é como se o cara tivesse entrado na porta do INSS e jogado um monte de processo, um monte de documentos, assim, sabe? Então, assim, não tem nenhum tipo de preocupação. O que você percebia de dificuldade dos advogados quando você estava nessa função aí? Quero só lembrar que eu sou, mas não estou, né? Estou fora. Mas essa jornada são 19 e vai fazer 20 anos, né? Isso. E essa jornada toda lá dentro, eu vi muita coisa boa, aprendi muito mesmo, ele me ajudou a evoluir muito. Mas, principalmente, eu vou entrar de novo na história de Deus não é burro, porque quando eu cheguei na Previdência, era uma zorra que não tinha tamanho, uma bagunça, uma coisa sem ordem, o caos, caótico, filas, gente xingando, gente reclamando, segurado reclamando, servidor reclamando. O servidor da INSS, ele tem um grande problema. Ele é pressionado pela sociedade, e é pressionado pelo patrão, pelo governo. Então o servidor é o elo mais fraco ali. Parece que o segurado é o elo mais fraco, mas não é. É o servidor. Porque ele tem toda a pressão social sobre ele e toda a pressão governamental sobre ele. E nessa pressão surge uma figura chamada advogado. E aí, por que eu estou usando a pressão? A pressão que eu estou usando não é do termo pejorativo nem negativo. Estou usando no impulsionamento, na necessidade de se impulsionar para resolver as coisas. E eu me lembro bem, inclusive na Previdência tem uma coisa que foi a primeira coisa que eu comecei a falar sobre Previdência fora do Instituto. A primeira coisa que eu comecei a falar foi sobre pesquisa externa e justificação administrativa. Por que eu comecei a falar disso? Porque eu me lembro bem que eu atendia segurados e todo segurado que chegava para mim tinha processo com 3, 4 anos aguardando. O pessoal reclama muito hoje, mas naquela época demorava 5 anos para ter uma análise, 3 anos para ter uma análise, depois ia para exigência, demorava mais 1 ano. Ia para recurso mais 6 anos, recurso, negócio meio louco. E todo pedido, todo atendimento que eu fazia, a pessoa olhava o caso, está em andamento aguardando pesquisa externa. Pô, pesquisa externa, eu não entendi o que era aquilo. Que é pesquisa externa? Eu fui perguntar para as pessoas, e aí eles me trouxeram, precisa de um servidor, tem que ir lá visitar para saber. Eu falei, mas quem faz? Não tinha. Acho que na Zona Leste inteira tinha 2 caras que faziam. Não tinha. Eu falei, pô, mas quando vai fazer? Porque eu não aguento mais dar a mesma resposta. Tinha segurado que já era 1 ano, que eu estava atendendo o mesmo segurado e dizendo para ele, aguardando pesquisa externa. Eu falei, cara, não dá. Eu não tinha a menor ideia de como funcionava. Eu chamei minha gerente e falei para ela, eu não posso fazer esse negócio aqui. Eu fui realmente deliberado para fazer, para resolver o problema.
Porque a gente vem de quebrada, e quebrada a gente quer resolver o problema. A gente não fica sentado esperando as coisas acontecerem, a gente vai lá e faz. E aí eu falei, não pode fazer? Eu falei, é que precisa ter um pouco mais de experiência e tal. Eu falei, tá, mas eu tô 1 ano e pouco aqui, não dá para eu fazer as pesquisas que tem a ver com o que eu já aprendi? Dá para fazer de BPC, porque eu fazia um pouco de BPC. Eu falei, então coloca para fazer esse negócio. E aí saiu uma portaria, me levaram lá na gerência, uma portaria, falou, você faz isso, nada de treinamento. Eu falei, já entendi o jogo, tá? Eu tenho que ir lá para saber se o que ele falou aqui é o que ele vive. E aí, onde é que eu ligo com a sua pergunta? O advogado chegava no balcão do INSS, também o advogado não tinha os canais de atendimento que ele tem hoje. Então nós temos que dividir também essa questão do advogado em 3 momentos. O momento em que o advogado também acordava, ia para a fila do INSS 3 horas da manhã, o advogado, o procurador, para abrir a agência, pegar uma senha às 8 horas da manhã e sabe-se lá que hora do dia ia ser atendido. Fechava às 2, às vezes você saía de lá às 5 horas da tarde. Ali na Penha, era tenebroso, você saía de lá às 6 horas da tarde. O Ermelino, onde eu estava, a pessoa saía às 4 horas da tarde. Só que você dormia na fila, mas não tinha certeza que ia conseguir pegar uma senha. E isso não tinha diferença para o advogado também tinha que fazer isso. Uhum. E aí nós temos um momento que entra o digital e nós temos um momento da ação civil pública onde o advogado começa a ter um guichê especial. E aí a gente chega no momento atual onde ele tem um sistema próprio para fazer os seus pedidos. Então você veja que tem algumas variantes, tanto para o segurado quanto para o advogado. Quando eu entro com a questão de pesquisa externa, a gente descobre que nem o advogado entendia do que estava fazendo. Nem o advogado entendia. Muitos casos eram pedidos por procuradores e advogados que nem eles tinham instruído adequadamente o processo. Quando um vigílio traz e diz assim que joga lá, eu aprendi uma coisa com o meu mentor lá na Previdência. Quando eu cheguei, a primeira semana que eu sentei com ele, ele falou assim para mim, 2 coisas importantes, presta atenção, desse jeito. Deixa a pessoa falar, deixa ela explicar o que ela quer. Não corta ela, deixa ela explicar. Só faz alguma coisa depois que ela explicar, ponto. Segunda coisa que você não pode esquecer nunca, não importa se é o advogado ou se é o segurado, escuta a pessoa e detalhe, se ele quiser colocar uma folha de couve aqui no processo, você tem que aceitar essa folha de couve e colocar no processo. Foi desse jeito que ele me disse. Se o advogado ou segurado quiser colocar uma folha de couve, você coloca uma folha de couve. É um direito que eles têm. Eu não entendia nada sobre contraditória e ampla defesa, devido ao processo legal, princípios constitucionais, dignidade humana, inciso 3º, artigo 1º da Constituição. Não entendia nada sobre isso, só sabia da prática. Por quê? Os servidores daquela época, que já tinham vindo, estavam 18 anos lá, eles também não tinham muito acesso a normas e treinamentos. Então, foi meio que uma passagem, eles aprendiam por cultura. O mais velho ensinava para o mais novo, do jeito que ele fazia, como ele fazia. Então, fazia-se de um jeito numa agência, fazia-se de um jeito no outro. Na mesma agência, tinha um servidor que fazia de um jeito, o outro fazia de outro, na mesma agência. E o advogado e o segurado ficavam completamente perdidos porque não tinha normatização como tem hoje. Existiam algumas normas, claro, tinha o CANSB que você procurava, o SISLEX sempre teve uma base para a criação do SISLEX depois, mas não era muito claro. A regra do INSS não era clara, não era transparente. O advogado também não sabia o que fazer, como o INSS pensava, como o servidor tinha que fazer, e nem o servidor sabia. Porque eu posso dizer para você que só com a eu diria com a IN10 e com a IN45, é que a coisa começa a tomar um formato de o que tem que ser feito, como tem que ser feito. Então, quando eu abri um processo, o que eu via no processo? Cara, é uma bagunça danada que vem no processo. Era muita bagunça, era coisa que não servia para nada, o que precisava não tinha, era papel amassado, era de qualquer jeito. O cara chegava e entregava lá, e não só o segurado, tá? Advogados também. Por quê? Porque era um momento em que para o advogado, qual era a cultura jurídica previdenciária na época? O INSS não serve para nada. Você só dá entrada para ser negado e para ir para o judiciário. Então o INSS, imagina só, 3 terrenos. Terreno A, B e C. Terreno A é a sociedade, terreno B é o INSS, terreno C é o judiciário. Só que para você ir para o judiciário, você tinha... E o terreno B, que era o INSS, é uma lama. Imagina, uma lama, você pisa, você afunda. Só que para ir para o terreno C, você tinha que passar por esse terreno. Então o advogado, ele só queria muitas vezes ter o indeferimento, e ele ia fazer a instrução processual, fazer a dilação probatória toda no judiciário. Porque também não tinha também a regra de que se você não instruiu adequadamente no INSS,
você vai se lascar no judiciário. Então, ele só fazia ali, porque o que o judiciário exigia? Já pediu no INSS? Ah, já pedi. Não deu? Não deu. Então vamos discutir aqui. E as coisas foram mudando para esse processo. Então a IN10 e a IN45 começam a jogar um pouco de luz nisso para dizer mais ou menos como é que funcionava. Quando a gente começa a sair para dar aula, eu começo a sair para dar aula porque eu percebi, eu fui fazer pesquisa externa porque eu percebi que o segurado precisava resolver o processo. Eu descobri milhares e milhares e milhares de processos parados, aguardando. Quando é que eu fazia a pesquisa externa? Quando é que o servidor faz pesquisa externa? Depois do seu expediente, sábado, domingo e feriado. Então, meu amigo, Zona Leste, era normal estar lá no extremo da Sapopemba, domingo, 9 horas da manhã, eu na porta do segurado. Ó, aqui é do INSS, vim fazer... INSS? Sábado, domingo? Meu amigo, que eu tomei de revólver na cara nessas quebradas. Que já tomei de... Uma vez colocaram um trabuco na minha cara, na minha cabeça. Chegava nos lugares, eu tinha que pedir autorização para subir em determinado lugar. Tinha que falar realmente com os donos, porque do INSS, sábado, domingo, isso não existe. O negócio aí, roubaram carro, me roubaram. Foi um negócio terrível. Mas foi uma coisa que eu decidi fazer. Aí eu descubro que o advogado também precisava conhecer. O advogado também precisava conhecer. Nesse inteirinho, eu sou convidado para dar aula para concurso público na Central de Concursos, que era a maior central de escola de concursos de São Paulo na época. Começo a dar aula lá, e quem me traz para dar aula, para ir para um OAB fazer uma palestra sobre pesquisa externa e justificação administrativa, porque o advogado não conhecia essa ferramenta, não existia. Eu posso dizer para você claramente, fui um dos primeiros a falar disso no mercado, porque tanto que eu sofri bullying dos próprios advogados, né? Eu ia para a OAB, sofria bullying deles. A Maura Feliciano, a professora Maura Feliciano, que hoje é minha mentorada, a mentorada permanente, a Maura Feliciano me conhece no INSS e diz assim: nós precisamos fazer uma palestra para explicar isso que você está explicando, porque como é que eu fazia no balcão? Eu explicava para o advogado e para o segurado exatamente da mesma forma, mas eu explicava como? Sintetizando, objetivando, dizendo, é por aqui, faz assim, isso aqui esquece, joga isso aqui fora que não serve para nada. E ela falou para mim, cara, eu atendi ela um dia, ela falou, a gente precisa disso aqui, dessa explicação, como funciona. E ela me leva para a OAB de Itaquera, fazer a primeira palestra sobre pesquisa externa e justificação administrativa. E aí eu começo a sofrer bullying dos advogados. Por quê? Isso não existe, isso não funciona, isso não acontece, imagina, que é isso, de jeito nenhum. Que ano foi isso? Rapaz, foi em 2013, 14, alguma coisa assim. Você vê, não é tanto tempo, faz 10 anos, né? E o pessoal começa a sair da palestra, o pessoal falava para mim, professor, isso não tem, isso não existe, como não? Tá aqui na IN, ó. Tá na instrução normativa, pesquisa externa, dá para você pedir. Ó, justificação administrativa, se você não consegue, dá para fazer. E aí começa a minha jornada dando aula para advocacia. E a coisa foi andando para aí. Por quê? Porque a ideia qual era? A ideia era mostrar que o processo não pode ser bagunçado como ele era. Como o próprio Vigílio disse aqui. Ah, eu quero colocar uma folha de couve. Eu posso colocar uma folha de couve? Você pode colocar uma folha de couve. Porque nós temos que respeitar o devido processo legal. E dentro do devido processo legal, a gente precisa falar do contraditório e ampla defesa. E aqui eu quero fazer um aspas. Eu discordo totalmente. Eu não sou jurista, tá, gente? Eu não sou jurista, eu não sou... não tenho nem formação em direito eu tenho. Nem fui para a faculdade de direito. Mas eu discordo dos advogados juristas que dizem que o contraditório e ampla defesa é uma coisa, devido processo legal é outra. Porque, para mim, contraditório e ampla defesa é um instrumento do devido processo legal. O que é o devido processo legal? Existe uma forma de você tratar o processo. Existe uma regra, existe um rito para você tratar esse processo. Se você não trata esse processo como deveria ser tratado, qualquer resultado desse processo é nulo. E qual é uma das formas desse processo? É o seguinte, olha, o INSS está analisando um devido por um processo, um pedido de aposentadoria, ele tem uma regra, um devido processo legal para ele seguir. Que regra é essa? Eu preciso instruir esse processo. O que é instruir o processo? Ver o que o segurado entregou, analisar o que eu tenho sobre a informação sobre esse segurado, sincronizar as duas coisas, o que ele me trouxe e o que eu tenho, e aí eu vou verificar o que precisa. Se precisa alguma coisa, se não precisa nada, ok, eu vou para uma decisão do processo. Se precisa de alguma coisa, esse é o devido processo legal. Se precisa, aí eu vou para uma coisa chamada contraditório ampla defesa. Aí eu vou dizer para o segurado, falar, olha, segurado, o negócio é o seguinte, está faltando um documento aqui. Tem uma linha aqui, mas isso aqui não é suficiente. Você tem mais documento para entregar? Você tem, olha, se você
você precisa fazer a entrega, e aqui está uma lista dos documentos possíveis que você pode entregar. Isso é o devido processo legal, e aí nós estamos no instrumento do contraditório e da ampla defesa. O contraditório é, eu não posso indeferir, negar um processo sem dar para o segurado o direito dele se opor a isso, sem dar a ele o direito dele falar o contrário do que eu estou dizendo. E aí eu não estou falando do recurso. De novo, aqui eu vou discutir aqui com juristas. Eu não estou falando do recurso, porque o recurso é quando chega numa fase decisória, quando encerra. A Lei 9784, que regula o processo administrativo federal, ela é muito clara. O segurado tem direito de se manifestar em todas as fases do processo. Toda vez que o INSS estiver fazendo alguma coisa que ensejar cerceamento ou retirada de direito do segurado, ele tem direito de se manifestar. Agora, minha pergunta para você, Danilo, que conhece previdenciário, e para você que está nos assistindo. Quantas vezes você foi chamado para se manifestar se tinha uma pesquisa no processo que negava o seu vínculo? Nenhuma vez, certo? Só que veja, o que é a pesquisa? A pesquisa externa é um instrumento do contraditório e ampla defesa, é um instrumento que ele é validado dentro da instrução processual. A instrução processual, que é a segunda fase do processo, que é a fase de instrução, ela não é uma fase do processo? E se a Lei 9784 diz que você você tem o direito de se manifestar em todas as fases do processo, quando se tem direito cerceado, se eu tenho uma pesquisa que diz que aquele vínculo que você está suscitando, a pesquisa não encontrou a empresa, por exemplo, para validar o vínculo, eu não deveria chamar o segurado e dizer para ele, você tem outro endereço? Você conhece onde está o dono dessa empresa para a gente ir lá verificar? Olha, foi feita uma pesquisa externa e não localizou o segurado lá do BPC. Ok, não deveria chamar o segurado para dizer para ele, olha, você não estava nesse endereço. Qual é o endereço? Qual é o outro endereço que você está de fato? Você não estava lá porque você tinha saído, você não estava lá porque você não mora mais lá. Porque quantas vezes o segurado, você que trabalha com isso, quantas vezes o segurado muda de endereço e nem avisa o próprio advogado? E você fica dependendo dele bater no seu escritório, cadê meu processo? Para você saber que ele mudou. Então, veja, nós estamos falando de algo muito mais profundo. Quando a gente fala disso, estamos falando de algo mais profundo. Aí, nós damos um salto, a gente cai no decreto 10.410, que veio de junho de 2020, porque aí eu quero trazer a história da instrução processual que o 10.410 traz, que é o seguinte, até o 10.410, o INSS tinha sempre a obrigação de fazer. O INSS tem a obrigação de fazer. O que é a obrigação de fazer? Eu fiz um pedido, você tem a obrigação de instruir esse processo, de concluir esse processo e de respeitar meu direito ao contraditório para defesa e me dar direito a me opor e de eu entregar a prova que eu achar que é suficiente. E você não pode dizer que não quer aceitar essa prova. A ampla defesa é exatamente isso. Eu não posso dizer que eu não quero aceitar essa prova. Eu posso dizer que essa prova não é suficiente e que eu tenho que te dar uma outra, eu tenho que dizer para você, você tem mais alguma coisa? Se não tem, vou encerrar a instrução e vou para a fase decisória. Pois bem, era obrigação de fazer. O 10.410, ele fundamenta e ele regulamenta uma atitude do Poder Judiciário que já vem desde 2015 para 2017, que era... Lembra que o advogado estava acostumado a entrar para receber a negativa ou o indeferimento para ir para o Judiciário? Entre 2015 e 2017, o Judiciário começou a arquivar sem análise do mérito pedidos judiciários que estavam versando sobre algo que o segurado não tinha pedido no processo administrativo. Ora, você não pediu no INSS isso aqui, você quer discutir isso aqui agora? Porque antes como é que funcionava? Não interessa, você já fez um pedido no INSS, não lembro que você não tenha pedido isso lá, mas já teve um pedido negado, a gente vai analisar e faz a dilação probatória aqui, tá tudo certo. O que os juízes começaram a fazer? Peraí, você pediu no INSS, mas o INSS está dizendo que tinha isso aqui que era para você fazer e você não fez. Então, arquivamento sem análise do mérito. Instrução deficitária, deficiente, ausente. Sem chance, não dá para discutir aqui o que você não discutiu lá. Ponto. Não tinha um fundamento de regulamentação para isso. 10.410 traz essa fundamentação. Ele diz, cabe ao INSS e ao segurado ou seu interessado a devida instrução processual. No caso do processo administrativo previdenciário. Então, ele compartilha com o advogado a obrigação do processo na administração estar devidamente instruído. Qual é a importância disso? É que agora não basta só eu anexar os documentos básicos. Eu preciso antes analisar todo o contexto do que tem no CNIS. O que precisa ajustar nesse CNIS? Porque antes eu entregava de qualquer jeito e o INSS tinha que obrigatoriamente fazer. Então eu preciso dizer,
já apontar no meu processo, olha, vínculo tal precisa acertar e aqui está o documento. Vínculo tal precisa ter uma extemporaneidade e aqui está o documento. A instrução também passa a ser uma obrigação do segurado. Só que aí, eu costumo dizer hoje que o advogado ele não tem obrigação de fazer. A obrigação de fazer continua sendo do INSS. Mas o advogado, ele tem obrigação de pedir. Tem obrigação de pedir. Se ele não pediu lá, o judiciário vai dar pau nele. Eu não vou nem falar do novo elemento, que eu acho que é irregular, que eu acho que é ilegal. Eu acho que em algum momento vão ter que se discutir essa ilegalidade do novo elemento que entregue em fase revisional, fase recursal. Não vou nem falar sobre isso, mas eu vou dizer o seguinte, que se não houve discussão do assunto e se você não fez o seu papel, você está relegado ao fracasso. E aí eu vou mais longe, vou para o Código Civil. Eu não tenho certeza que me bateu se é o artigo 675, 665, um desses artigos aí, que ele é muito claro no Código Civil. Se o advogado, o procurador, causou algum dano, algum prejuízo ao seu cliente, ele pode ser acionado por danos morais e materiais. Então, o advogado hoje tem a obrigação de pedir para que o INSS cumpra e apresentando toda a documentação, tudo em ordem. Se ele não fez esses pedidos, vou dar um exemplo. Carteira profissional, nós temos lá nas anotações gerais informações que muitas vezes validam um vínculo profissional que não está validado na página do contrato. Então você tem lá a anotação de férias, você tem anotação de FGTS, você tem algumas coisas que podem subsidiar uma decisão mais acertada do INSS. Pois bem, até o decreto 10.410, até a IN 128, que já vem regulamentando o decreto 10.410, o INSS tinha obrigação de olhar essas anotações gerais, pegar essas informações e validar. A IN 128 de março de 2022, ela diz assim: as informações contidas nas anotações gerais, como, por exemplo, férias, etc., poderão ser utilizadas para sanar dúvidas sobre o vínculo deficitário. Porém, desde que haja pedido formal do segurado. Então, o advogado não sabe ainda disso, porque a maioria dos advogados não estão acostumados a estudar IN. Então, amanhã ele vai discutir o seguinte no judiciário: ora, mas tinha anotação geral na carteira e o segurado e o INSS não tomou nota. E aí ele está dizendo, você tem que pedir. Ah, mas aí ele é irregular, mas o 10.410, que é o decreto, está dizendo, cabe a você também instruir adequadamente o processo. Então, nós estamos vivendo um momento para o advogado muito perigoso. Muito perigoso, porque ele não sabe, a maioria não sabe o que está fazendo. Agora, Valdir, você falou de pesquisa externa, e é um instrumento importantíssimo, né? Justificação administrativa e pesquisa externa, você é um especialista nisso, um precursor aí, nesse tema. A gente solicita isso, né? Advocacia, muitos advogados solicitam isso em suas petições, mas muitas vezes passa, né? Acabam não fazendo esse tipo de diligência. O Cláudio, inclusive, o Cláudio Vistuet, né? Teve, né, na entrevista anterior, ele fala... Teve aqui antes de mim, gente, essa gravação. Teve... Agora eu quebrei sua lógica. Se você estava pensando em colocar o meu podcast primeiro, já não dá mais, né? Ele gravou antes. E o Cláudio, o que acontece? Deixar o card aqui do Cláudio para vocês darem uma olhada depois. Bem legal o episódio do Cláudio. E ele fala também dessa questão, né? De que é muito difícil, alguns casos são resolvidos sem que se faça a justificação administrativa, a pesquisa externa. Ao que você atribui o fato disso não acontecer, mesmo existindo o pedido, né? Algumas coisas. Por exemplo, quando a gente começou a falar disso, você tinha muitos pedidos, mas eram pedidos acumulados, que não tinha servidor para fazer. Quando a gente começou a fomentar isso, começou a ter... Porque quando eu fui fazer as pesquisas, eu não sabia que o INSS me pagava, por exemplo, o deslocamento. Ele só me pagava o deslocamento. O servidor não recebe hora extra, nada para ir lá fazer isso. Ele paga deslocamento, paga diária de deslocamento. Então ele paga X valor por cada pesquisa externa que você faz. Que você só paga seu combustível e nem paga o combustível. Até porque você faz ela hoje, você só recebe daqui a 10 meses, daqui a 11 meses. Então você se lasca todo. E aí, só que quando a gente descobriu que, por exemplo, eu saía sábado, domingo e feriado e eu fazia pesquisa externa o dia inteiro, correto? Pois bem, eu fazia 20, 30 pesquisas. Se o INSS estava me pagando R$40 por pesquisa, que era o meu deslocamento, se eu fizesse 10 pesquisas, 400. Se eu fizesse 30 pesquisas, 1.200, certo? Estou falando do momento. Se eu fizesse 1.200, se eu fizesse 4 sábados, 4 domingos por mês, então eu estava falando ali de R$5.000 a mais do meu salário. Considerando o meu custo, estava falando de acréscimo de R$3.000 a mais da minha remuneração, mas tinha que trabalhar sábado, domingo e feriado, né? Só que quando você está precisando, meu bom, não tem essa história de sábado, domingo e feriado, não. Deixa você vagabundo, preguiçoso e vai trabalhar. Vai fazer o que você tem que fazer. Vai ficar em casa fazendo o quê? Assistindo televisão?
Não dá, é melhor você ir para a rua trabalhar. Então, aí quando eu comecei a fazer isso, começou a fomentar, o pessoal começou a descobrir, nem o servidor entendia como era. Começou a entender que, dá para melhorar a minha remuneração, inclusive, né? Você não recebia na hora, mas eu recebia 10 meses depois. Agora, calcula comigo, se eu tenho R$ 2.000 para receber por mês, e se eu recebo esses 2 meses, se eu recebo isso daqui a 10 meses, com juros e correção, quanto eu recebo acumulado? 15, 18 mil reais? A cada 10 meses eu tenho um acréscimo de 18 mil reais na minha remuneração? Ajuda ou não ajuda? Ajuda para o servidor da INSS, ajuda, não é? Então, começou a ter gente para fazer. Começou a ter gente. Só que, como tudo no governo, quando o governo percebe que qual é a ideia do INSS? Gente, o INSS é uma entidade pública que ele é um órgão pagador. E todo órgão pagador ele tem funil, ele usa a base mais ampla do funil como a sua própria cara. O que é isso? Imagina um funil, pega um funil, você pega a base do funil, coloca aqui na tua cara, é grande, só que a ponta do funil, que é o fininho, está para fora. O que é o órgão pagador? Então, o órgão pagador ele faz de tudo para complicar o pagamento. Ele afina, então para sair menos pagamento, para soltar menos dinheiro. Então, por isso que tem um monte de mazela. Quando você fala de órgão recebedor, a base do funil muda. O que é a base? Em vez da base estar aqui, a base muda para você. Então, o que eu faço? Eu abro a boca, a parte maior, para entrar dinheiro, para entrar dinheiro, para entrar dinheiro. Então, aí eu seguro aqui e fico recebendo dinheiro. Então, o órgão pagador do INSS, o INSS é um órgão pagador. Então, eles vão fazer tudo para fechar o funil. Fechar o funil. Quando descobrirem que os servidores estavam fazendo sábado, domingo, feriado, não sei o que, e que estava gerando durante um determinado período um determinado número de pagamento, o que eles começaram a fazer? Começaram a complicar o processo. Começaram a burocratizar o pagamento. Começaram a dar serviços. Você tinha que criar, fazer uma gestão sobre a pesquisa externa que demandava você trabalhar à noite, virar à noite para você fazer, para organizar, para fazer. Isso começou a desestimular o pessoal. Você não tem hoje gente para fazer pesquisa externa, porque não vale mais a pena fazer. Porque você vai... Desuso? Praticamente em desuso, porque você tem talvez meia dúzia de servidor no estado inteiro para fazer. Por quê? Você já não recebe na hora, você leva um ano para receber. E você está tirando do seu bolso para fazer. Você tem que ainda, você vai usar 7 dias por semana, você vai estar trabalhando na serviço do INSS e você está fazendo um custo. O salário do servidor do INSS está congelado desde 2010, então o INSS não tem, o servidor não tem aumento desde 2010. Imagina quanto vale o salário, quanto era o salário naquela época, quanto vale hoje. Então você não tem estímulo mais nenhum para fazer. Agora, o que eu digo para o advogado e para o segurado? Não importa se não está fazendo. Não interessa se o INSS não está fazendo. Você hoje tem uma obrigação, a obrigação de pedir. Porque essa obrigação é que vai determinar o processo administrativo hoje, depois do 10.410, ele virou um processo extremamente estratégico. É ele que vai determinar o seu sucesso no recurso ou no Poder Judiciário. E trago o recurso agora aqui à baila para dizer o seguinte: a nova instrução normativa do recurso e o novo regimento do recurso do CRPS traz uma linha muito interessante para o advogado. Hoje, antes de você entrar com o processo administrativo, estude a jurisprudência. O que o STF e o STJ falam sobre esse assunto? Porque você já pode instruir o seu processo inicial com uma súmula vinculante do STF, com uma súmula vinculante do STJ sobre aquele assunto, porque você sabe que na inicial do INSS vai ser indeferido, porque a administração não é vinculada, né? Só que o novo regimento interno do CRPS vinculou o CRPS às súmulas vinculantes do STF e do STJ. Então, veja, não é que vinculou por obrigação. O relator pode aplicar súmulas vinculantes, transitar de julgado do STF e do STJ. Então ele pode, não que ele deve, mas se pode, nós já sabemos que os conselheiros hoje estão aplicando. Eu acho que em qualquer momento, talvez aqui o Prevcast vai ter um conselheiro do CRPS aqui e ele vai poder falar disso. Certamente ele vai entrar nesse aspecto que é muito importante. Ele vai detalhar isso melhor. Então você hoje pode. Então você pode pedir a pesquisa externa. Ah, o INSS não deu a pesquisa externa. Tá bom, o que a gente tem que... Qual é a jurisprudência sobre isso? Ora, se o INSS não cumpriu, se o INSS não fez, então a gente vai ter que acertar isso aqui. Então você já está com o seu processo instruído pensando não na decisão do INSS, mas pensando na decisão do CRPS ou na decisão judiciária. O seu pensamento hoje ele tem que ser muito estratégico em referência a isso, né? Então, por isso que eu digo, está deficitário em referência à pesquisa externa e justificação administrativa? Está. Mas você tem obrigação de pedir, porque o seu pensamento hoje tem que ser extremamente estratégico. E falando de estratégia, que aliás, você vai conseguir nos auxiliar bastante, né? Como eu digo,
muitos dos advogados estão aqui com a gente, eles estão iniciando ou tendo ali as suas dificuldades, né, que são comuns, características da própria advocacia, em termos de gestão, em termos de estratégia do seu negócio. Eu, aliás, tenho alguns mentorados que eu auxilio muito nesse sentido. O pessoal até me perguntou, Danilo, você tem vaga aí de mentorado e tal? Abriram duas agora, recente. Eu não sei se quando o episódio for ao ar eu ainda terei, então falem lá comigo no Instagram, a gente conversa e fala sobre essa questão. Mas eu não tenho como fazer muitas mentorias. Mas eu queria dizer o seguinte, Valdir, dentro dessa ideia, pensando em estratégia, se o Valdir fosse advogado, né? E você é um cara que tem uma visão empreendedora extremamente interessante. Se você fosse advogado, como é que você faria o seu escritório? Como é que você pensaria o seu escritório? Como é que seriam as suas estratégias para colocar o seu escritório para funcionar? Seria realmente aquele pensamento apenas de defesa? Você trabalharia o escritório de forma estratégica, com gestão, com planejamento? Como seria isso? Eu vou te falar uma coisa que, quando a gente fala de gestão, não interessa se é um escritório de advocacia, se é uma clínica de saúde, se é um centro educacional. Não importa. A gestão é gestão. E ela deve ser feita. E o problema do advogado, agora começa a mudar, graças a Deus. Mas, por exemplo, a faculdade de Direito não ensina... Eu vou falar uma coisa aqui que, às vezes a gente arruma até... Eu arrumo tanta encrenca, porque eu falo algumas coisas que machucam as pessoas. A faculdade não ensina nada. Porque quando você vai, por exemplo, para a faculdade, e aí eu estou falando inclusive da Direito, que eu já participei de várias aulas, de muitas aulas, não fiz, mas sou convidado para estar em várias aulas, para estar em congressos, seminários de Direito Previdenciário. Semana passada fui convidado para ir para um congresso de Direito do Trabalho. Então, ou seja, a gente está dentro do processo, eu estou vendo o que está acontecendo no movimento. E fui convidado a estar em aulas de Direito e falar sobre o assunto dentro de várias faculdades. Eu vou dizer, a faculdade te ensina conceito. Ela te ensina conceito, ela não ensina a trabalhar. Ela não te ensina a ser advogado, ela não te ensina a trabalhar, ela não te ensina a fazer gestão, ela não te ensina a ser estratégico. Ela te dá conceito. E aí você pega o conceito e faz o que você quiser com ele. Quando o advogado sai na porta da faculdade, e olhando para os meus alunos, né, porque os meus alunos são advogados, no Brasil inteiro a gente tem 7 mil, 8 mil alunos, então são todos advogados, né, ou pouca parte são jovens que estão chegando, mas a maioria já tem escritório, já atua há bastante tempo e estão procurando ficar melhorar, né? Então veja, o advogado precisa olhar para o escritório dele como empresa. Ele precisa excluir essa palavrinha aqui, que isso aqui é um escritório de advocacia. Essa palavrinha precisa ser banida. Ele precisa entender, isso aqui é uma empresa jurídica. Isso aqui é uma empresa jurídica. E se é uma empresa jurídica, por si só, ela exige estratégia e gestão. E quando a gente fala de estratégia e gestão, eu estou falando da tríade e dos patamares de gestão. Nós temos a fase operacional, a fase gerencial, a fase de gestão e a fase estratégica. Toda empresa deve olhar nessa tríade operacional, gestão e estratégica. Para quem não sabe o que é isso, para quem não entende o que é isso, por que grandes empresas ficam cada vez maiores? Porque elas trabalham nessa tríade. Então, nós estamos na fase operacional, por exemplo, um advogado acabou de se formar. Esse cara, ele obrigatoriamente, se ele for contratado por um escritório, ele vai para a fase operacional. Ele tem que ir para a fase operacional, ele não pode ir para a fase de gestão. Porque a fase operacional é aquele que vai pôr a mão na massa, aquele que vai aprender na prática, aquele que vai cumprir exigência, aquele que vai fazer o meu INSS, aquele que vai operar, que vai ver prazo, aquele que vai fazer o movimento da base. E essa base é a maior base. E lembrando para você que eu vejo muita gente do operacional dizendo o seguinte: mas a gente é que mais trabalha, a gente que ganha menos. É verdade. A base operacional é que mais trabalha e é que ganha menos. E vai ser sempre assim. E não vai ser diferente. Não vai ser assim, não vai mudar na operacional do supermercado, não vai mudar na operacional da polícia militar. O soldado que acabou de chegar é operacional, ele ganha X valor. Não vai mudar na base operacional do marketing, não interessa. O operacional trabalha mais e ganha pouco. Por quê? Porque no operacional é onde se exige mais conhecimento técnico, mais conhecimento operacional, mão na massa. Pessoas que vão colocar a mão na massa. Para cima dessa operação, a gente tem a gestão. E de onde vem a gestão? Vem da base operacional, geralmente da base operacional. Aquele que se deu bem, se destacou ali na operação, você coloca essa pessoa para fazer um gerenciamento, uma supervisão, uma superintendência, de repente, como vai crescer. Só que aí nós podemos estar falando de um advogado que não tem gente trabalhando com ele.
que é eu advogado, não é? Eu sociedade. Eu sociedade. Não é uma sociedade de advogados, é eu sociedade. É o eu-keep. Eu-keep, né? Eu-keep, exatamente. Então ele vai falar assim, mas professor, só eu trabalho. Como é que eu vou implementar os departamentos estratégicos de gestão operacional no meu trabalho? É muito simples de fazer. Você precisa determinar o dia da semana. Qual o dia da semana que você é operacional? Eu tenho vários pedidos aqui para fazer protocolos, fazer requerimentos. Qual dia ou dias da semana que eu só vou fazer requerimentos? Fazer requerimentos, cumprir exigências, enviar comunicação. Qual dia da semana eu vou operar? Qual dia da semana que eu vou parar? Não vou operar nada, não importa se está pegando fogo. Vou parar e vou fazer a gestão disso aqui, organizar o meu trabalho, organizar a minha agenda, organizar o cadastro dos meus clientes, ligar para um cliente para dar parabéns para o meu cliente que é aniversário dele. Quantos advogados ligam para o cliente para dar parabéns pelo aniversário dele? E aí eu quero trazer aqui, falar só sobre a lei de Pareto. Muita gente não conhece. A lei de Pareto é fundamental. Fundamental. Que é, para quem não sabe, né, Danilo? A lei de Pareto é uma ciência que determina que 20% dos seus clientes são responsáveis por 80% do seu faturamento. E 80% dos seus clientes só te entregam 20% do seu faturamento. Então, 20% de tudo que você tem de atividade é o que representa os seus resultados. Então, você precisa parar, fazer gestão para entender de tudo que eu faço, quais são as atividades que mais me dão rentabilidade. Dos meus 200 clientes, quais são os 40 que me indicam mais para outras pessoas, que realmente cumprem, que não dão calote, que me pagam, que acaba um serviço, ele vem fazer outro serviço comigo mesmo. Quem são esses clientes? Porque eu devo me dedicar a esses clientes. Mas eu só consigo descobrir isso se eu fizer gestão. Se eu entender a organização do meu trabalho. Porque dentro dessa gestão vai surgir, você vai perceber, advogado, que vai surgir um momento que você obrigatoriamente vai ter que ir para outra etapa, que é a estratégica. Porque o advogado precisa ser estratégico. Eu fico vendo hoje a maioria dos advogados, e eu estou falando de novo aqui, não sou jurista, mas eu atuo ativamente no mercado. E eu vejo isso todos os dias. Vi isso há 20 anos no balcão do INSS. Vejo isso há alguns anos lá, ensinando advogado. Até meio paradoxal isso, né? Mas ensinando advogado a ser um advogado com mais resultados, né? Primeira coisa, cara, é você ser estratégico com a sua própria vida. Olha, eu comecei agora. Como é que eu vou trabalhar? Qual a primeira coisa que eu preciso fazer? Quem é a pessoa que pode ser o meu modelo? Quem é que eu preciso observar, que faz direito, que eu vou acompanhar, que eu vou ver o que essa pessoa faz? Hoje, segunda-feira, eu tenho vários requerimentos. Eu vou fazer só requerimento hoje. Amanhã eu vou sentar e ligar para os meus clientes para ver como é que eles estão. Danilo, nós vivemos uma época em que as pessoas esqueceram de ser humanas. Elas esqueceram de ser humanas. Elas tratam as outras pessoas como peças, como um colaborador. Aí vem que a historinha do colaborador, para não falar de chamar o cara de empregado, mas só leva o nome de colaborador. A pessoa não dá atenção para ela. A minha produção, interessante, o meu produtor está aqui, que é o Marcos. Não sei se já foi embora. Já foi embora, né? Já vazou. O Marcos, você fala com ele, ele fala assim para você, como é que você está? Você está bem? Não importa se ele te viu de manhã, se ele te viu à tarde, se ele te viu à noite. Você manda uma mensagem para ele e diz, Marcos, olha, Marcos, tudo bem? Como é que você está? Aí ele vira assim, você fala, você está bem? Como é que você está, Marcos? Ele reverte, ele fala assim, está tudo bem aqui, como é que você está? Sua família está bem? Só depois ele vai falar do trabalho. E assim é lá na nossa base. Com todo mundo é assim. Com todo... Você esteve lá, você viu, você não viu, você esteve à noite. Mas o advogado precisa entender esse jogo. Ele lida, principalmente o advogado previdenciarista, e é o público maior aqui. Lembre-se, o advogado previdenciarista está extremamente fundamentado no inciso 3º, artigo 1º da Constituição, o princípio da dignidade humana. Ora, se você não trata o seu cliente com dignidade humana, que é, como é que ele está? A mulher dele estava doente esses dias, fez uma cirurgia. Será que ela se recuperou? Será que ela está bem? O cara estava internado, será que ele está bem? Aí você descobre depois que o cara morreu e você nem sabe. A família precisou. E sabe o que a família fez quando o segurado que era seu cliente morreu? Sabe o que a família fez? Foi pedir pensão por morte com outro advogado. Porque a família não sabia que você era o advogado dele. Que você cuidou da aposentadoria dele. Porque você não liga para a família dele, você não liga para os seus clientes. Você não fala com as pessoas. Você está esperando o cliente bater na tua porta. Não estamos mais em época de cliente bater na porta. A época agora é da gente ir lá no cliente. Nós precisamos pensar estrategicamente
sobre isso. Interessantíssimo, Roger. Cara, você traz umas ideias extremamente interessantes. Simples. Básico. Você falou da teoria de Pareto. Na estrutura, no modelo dessa mentoria que eu faço, tem uma parte que eu trabalho atividade de valor agregado, que é exatamente isso que você está dizendo. A teoria de Pareto, 20% das coisas que eu faço geram 80% dos meus resultados. É assim. E aí, olha, um exercício para você que está em casa. Pode fazer. Gente, isso é fundamental. Muda todos os mentorados que eu tenho mudam a carreira, os escritórios dele a partir desse simples exercício. Pega um papel, uma folha de sulfite, O básico. divide ela em três partes, 3 colunas. Na primeira coluna você vai falar quais atividades que eu faço que não geram nenhum tipo de grande resultado. Se eu parar de fazer, não atrapalha o meu negócio. Quais são as atividades que eu faço? Escrevam isso. Qual é a atividade que eu faço que gera muito valor, traz boa parte dos meus resultados? Por exemplo, o meu atendimento, o meu recurso bem elaborado, a audiência que eu desenvolvo muito bem, enfim. Qual é a atividade que você faz que realmente gera? E quais são as que você deveria fazer que não está fazendo? Se você fizer um olhar para uma horinha para olhar isso, ver isso, entender isso, Valdir, você ajeita realmente seus resultados. Você vai pegar as atividades que não geram valor agregado para a sua empresa e vai terceirizar, vai realmente colocar alguém para fazer, porque elas não trazem. Você vai focar nos seus resultados. Tem um livro que chama Trabalhe 4 horas por semana. E esse livro ele é incrível, ele trabalha esse conceito da teoria de Pareto e trabalha a ideia de atividade de valor agregado. E é exatamente isso. Não é que é para, de fato, você trabalhar 4 horas por semana, mas 4 horas da sua semana é o que, de fato, trazem resultado para você. Todo o restante é bem provável que seja operacional. Então, isso é muito legal, muito interessante que você fala, e as pessoas não observam isso. Olha, eu falo pro pessoal que me segue, pros alunos. A gente hoje, eu tenho a graça de muitos professores de direito previdenciário do mercado passaram por mim. São prata da casa do direito mastigado da nossa escola. Muitos hoje que estão aí explodindo também. Muitos que já são bons, que não são prata da casa do direito mastigado, estão no direito mastigado ou estavam no direito mastigado. E eu digo a mesma coisa para eles sempre, todos, não importa quem é. Faça o básico bem feito. A gente está na era da internet, do marketing digital. E assim, a gente tem a nossa equipe de marketing digital, a gente tem uma agência e tal. Mas eu digo para as pessoas estão muito aficionadas com a fantasia do marketing digital, com as mentiras que são propagadas, os caras entregando resultados incríveis, fabulosos, com fórmulas mágicas impressionantes, quando na verdade você vai ver que aquilo na prática não vai funcionar, na maioria das vezes. Porque a maioria das pessoas ainda sequer estão ali com a mentalidade naquele ponto, elas precisam fazer o primeiro básico antes. Eu digo para os meus mentorados sempre, esquece todas essas complexidades que vocês têm. Faz o básico. E aí eu quero trazer essa questão de tarefas e de agenda. A gente tem sistemas hoje para tarefa, para agenda. O pessoal faz treinamento de gestão do tempo, cursos caríssimos de gestão do tempo. E eu, de novo, eu brigo com o mercado. Eu gosto de brigar com o mercado. De novo, eu discordo. Essa é a maior mentira que já criaram, cara. Treinamento, como você fazer gestão do tempo. Essa é a maior mentira que já criaram. Porque gestão é o seguinte, eu tenho 4 copos. E eu preciso trabalhar com esses 3 copos, aqui são 3 aqui na mesa. Preciso trabalhar com esses 3 copos aqui. Eu preciso fazer esses 3 copos renderem o máximo possível, com o menor uso possível. Eu preciso produzir mais com menos uso, ou seja, gerar mais resultados com mais economia, com esses 3 copos. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso simplesmente fazer o básico. Então, só, copo com um pouco de água aqui, um pouco de água ali, um pouco de água aqui. Beleza. Vira toda essa água naquele copo aqui, esse copo fica aberto, cabe mais água, certo? Eu sintetizo, jogo ali, é que naturalmente que a água aqui é um exemplo simbólico, a gente não vai misturar a água, a gente está tomando aqui, mas dentro do teu trabalho tem coisas que você está fazendo, e tem departamento, tem setor, tem ação que você está fazendo pela metade. Você está fazendo pela metade, tem um monte de coisa, tudo pelo meio. Pega o que está pelo meio, transfere, junta, o que dá para juntar? Nós estamos criando as academias no direito mastigado. E a gente criou 200 mil academias lá. E aí chegou, eu olhei e falei, cara, precisamos sintetizar isso. Aí o que você faz? Eu peguei 4, 5 academias, juntei e fiz uma academia. É isso que eu estou dizendo. É o básico. Não deixa as coisas no meio. Conclui essa coisa ou anexa esse serviço com outro serviço, porque eles são complementares. E tal dia você vai fazer isso. Agora, tal dia você faz aquele copo. Hoje você faz esse copo.
Ou amanhã você faz esse copo. Ou você passa o dia inteiro lidando com os 3 copos. Você vai ter problema, o teu dia vai passar e você não vai fazer nada. Então, dica aqui, ó. Gestão do tempo não funciona porque gestão é quando você consegue economizar. Você não consegue fazer gestão do tempo porque você não consegue economizar tempo. Nós temos aqui 1h30 para fazer podcast. Se a gente terminar o nosso conteúdo todo em 1 hora, dá para guardar os 30 minutos para usar depois? Você não consegue guardar. Ah, mas eu paguei 1h30, eu posso usar os 30 minutos depois. Nós estamos falando, aí é outra história. Aí é outra história, mas os seus 30 minutos não sobram, não guarda. Você não guarda 1 hora, eu guardei 1 hora, vou usar essa hora amanhã. Então amanhã eu tinha 24 horas, então eu guardei 1 hora de hoje, vai fazer 25 horas amanhã de dia. Não existe isso. Então, simples, tarefas e agenda. Presta atenção. Para a agenda só vai aquilo que depende de um terceiro. Só vai aquilo que depende de outra pessoa. Eu tenho uma agenda, eu vou fazer uma ação no sábado, um podcast com o Danilo. Então eu preciso colocar na agenda, porque eu preciso sincronizar a minha agenda com a agenda do Danilo. Então eu preciso colocar na agenda, porque eu dependo de uma terceira pessoa. Tudo aquilo que eu vou fazer que depende de mim mesmo, esquece, não põe na agenda, porque você não vai olhar a agenda. Você não vai ficar olhando a agenda para ver suas tarefas. O que você faz? Eu uso, aí eu vou pegar aquela a parte que você falou que você faz em 3 linhas, eu vou te falar o que eu faço, minha fórmula disso. Eu chamo de método UIR de cumprir tarefas. UIR. O que é urgente, o que é importante, o que é relevante. Então eu faço uma lista, quais são as minhas tarefas? Primeiro uma lista geral, minhas tarefas. Depois, dentro dessas tarefas, eu saco o que é urgente. Tirei o que é urgente. Das listas que ficou agora, o que é importante. É relevante, é importante, mas não é tão relevante para fazer agora, mas é importante. Vai para a segunda faixa. Sobrou outras tarefas. Essa tarefa aqui é urgente? Não. É importante? É, mas não é relevante para o momento. Então deixa ela aqui na relevância. Quando eu concluo uma, eu jogo para outra. É assim que eu faço. Na minha frente, eu tenho uma lista lá com as minhas tarefas. Se eu ficar o dia inteiro sentado na minha mesa, eu tenho uma lista com as tarefas, o IR. Assim, e aí o que eu faço? Eu vou ticando. Gente, é o básico do básico do básico. Sim. Eu vou falar, eu produzo, viu? Eu produzo. Imagino. Eu produzo. Gente, quanta dica legal aí. A gente vai partindo para uma fase final aqui, Valdir. Como passar rápido, cara? Como passar rápido? Não, mas o cara que não para de falar, né? Pô, não, será que não dá pra gente pegar um tempinho aí que sobrou dos outros podcasts? Não dá pra fazer essa gestão do tempo aí, tá vendo? Não dá. Sobrou não tem, mas não dá. Não dá. Eu queria que você passasse temos mais ainda alguns minutos aí, pro advogado. Bom, você como professor conversa com bastante advogado aí, e você lidar com muitas dúvidas, né? Vocês que percebem de perto essas dificuldades dos advogados, as dores. Quais são as principais dores que você é demandado aí, Valdir, a pensar e encontrar a solução com eles? E o que você deixa aí de dica, de lição para esses advogados, além de todas as outras que você já passou aqui para nós? Cara, tem muita coisa que a gente pode falar, né? Porque quando as pessoas falam sobre segredo do sucesso, primeiro que não existe segredo do sucesso, porque se fosse segredo ninguém sabia, né? Se alguém sabe, não é segredo. Segundo, que não existe um caminho. Existem vários caminhos. De novo, lembre-se, Deus não é burro. Talvez você esteja indo por um caminho que não é o caminho mais acertado para você. Só que nós temos dificuldade de abrir mão das coisas. Às vezes nós estamos fazendo alguma coisa há algum determinado tempo e chega um momento que a gente precisa tomar uma decisão de mudar. E a gente tem medo de mudar, porque a gente está viciado naquele processo. E quando a gente está viciado num processo, a gente perde a oportunidade de descobrir novos caminhos. Vou contar uma história aqui sobre a nossa empresa Direito Mastigado. É uma empresa que deu um salto quântico muito grande nos últimos tempos. E a gente tem outros negócios, desenvolvimento, inclusive tem do desenvolvimento mental, que é o CSI Mental. O CSI Mental nasce por conta daqueles meus problemas que eu descobri muita coisa, aprendi muita coisa. Eu sou um pioneiro, por exemplo, em neurociência, eu sou autodidata em neurociência quando não se chamava neurociência, se chamava estudo do cérebro. Por quê? Porque eu tenho TDA, sou TDA, eu tenho déficit de atenção, total déficit de atenção. Mas eu descobri, estudando cérebro, lá no final da década de 2000, que o cérebro é uma coisa tão incrível, tão maravilhoso. Gente, desculpa, ele fez uma pergunta, eu tô indo pra outra, tá vendo? Isso é coisa de TDA. Entendeu? Muda o foco. Eu descobri que o cérebro é um negócio tão importante. Quanto mais você força naquilo que você está fazendo, ele cria mecanismo, porque se essa área é deficiente, que ela é responsável por tal operação, ele cria mecanismo para que uma outra área do cérebro se responsabilize por aquela operação.
Então, é incrível falar nisso. E foi daí que nasce, quando eu entendi cérebro, que nasce a questão de pensar no CSI mental, do desenvolvimento humano pensando no mental. Mentalidade da prosperidade, mentalidade familiar, mentalidade de empreendedorismo, mentalidade de saúde mental, que a gente vê hoje está pegando fogo. E é o nosso negócio com maior projeção de futuro, porque vai pegar a humanidade inteira. Né? Mas para os próximos, a ideia é que os próximos 5, 6 anos, isso ganhe uma grande projeção. Mas o importante disso tudo é trazer o seguinte: não importa qual a sua condição mental, qual a sua condição financeira. Você entender um caminho, esgote, explore esse caminho até o último. Vai chegar um momento que talvez você seja chamado a ir para outro caminho. Não tenha medo nem dó. Vai para outro caminho. Se joga. E se jogar no outro caminho não quer dizer deixar de fazer aquilo que você já fazia. Só que aquilo já chegou num ponto que é aquilo, é daquele jeito. Então agora você precisa abrir novas frontes. Porque lembre-se de uma coisa, é bíblico, se você é espiritualista ou religioso, é bíblico, só lembrar da parábola dos talentos. Cara, você não tem só um talento. Você não tem só um dom. Deus não é burro. Deus não ia fazer um ser humano. Você não é a imagem e semelhança de Deus. Então, cargas d'água, você acha que você só sabe fazer uma coisa. Deus só sabe fazer uma coisa. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, está em todo lugar, no passado, no futuro, sabe tudo, vê tudo, entende tudo, enxerga tudo. Ele já sabia que um dia eu ia estar aqui conversando com você, que você ia fazer essa pergunta e eu dar essa resposta. Ele já sabia quais os insights que ia gerar na tua cabeça, o que ia acontecer na tua vida. E ele me deu essa possibilidade de falar isso. Então, abre mão. E abrir mão significa, a gente tem dificuldade de tomar decisão porque a gente tem dificuldade de abrir mão. Quando você tiver uma boa decisão para tomar, advogada, para de ficar tentando pensar sobre qual a melhor opção. Pense sobre o que você está disposto a abrir mão. Se você entender sobre o que você está disposto a abrir mão, você vai conseguir tomar todas as decisões que são importantes na sua vida, assim, ó, no estrade de dedo. E lembrando, decisões importantes são tomadas com rapidez. Não são tomadas com 10 anos de pensamento, com 6 anos de pensamento. Se você demorar muito, você perde o time da coisa. Então, decisões importantes, coragem. O que eu estou disposto a abrir mão? No nosso negócio, estava falando, a gente tem propostas, muitas boas propostas no mercado para incorporação, para virar um maior player, para não sei o quê. E eu falo com o meu sócio sempre. Eu nunca fiz o meu negócio, amo o meu negócio, é minha paixão. Mas eu não fiz o meu negócio para ficar nele a vida inteira. Em algum momento eu vou vender aquilo lá, cara. É simples assim. Porque quanto mais poder eu tiver, mais pessoas eu posso ajudar. Essa é a tônica da vida. Deus não é só, Deus tá em tudo, está em todo movimento. E aqui eu não estou falando de religião, porque eu não sou religioso. Eu sou um estudante, eu estudo com profundidade de espiritualidade. Então é importante. O que você está disposto a abrir mão? Entendeu isso? Você entendeu tudo. Você estava falando dessa questão do pensamento, do CSI, você acredita na ideia das crenças limitantes e você acha que muitas pessoas não avançam por causa disso? Vou te contar sobre isso, é importante. Poucas pessoas que passaram pelo que nós passamos conseguem se dar bem na vida por causa das crenças. E isso aqui é importante para você que é mãe, advogado pai. Tudo que acontece na vida de uma pessoa até o final da primeira infância dela, e aí nós estamos falando 6, 7 anos de idade, e aí a gente pode até esticar até o final da segunda infância, até o final dos 8, 9 anos de idade. Tudo que acontece na vida dessa pessoa vai influenciar em quase 80% sobre que tipo de adulto ele será. Teoria de Pareto, hein? Você vê? E tudo que ele vai ser quando ele tiver com 40 anos de idade, o que ele é hoje com 40 anos de idade, 80% disso foi o que aconteceu com ele até os 9 anos de idade. Isso quer dizer que o que ele ouve, o que ele sente, o que ele vê, o que ele come, com quem ele fala, o ambiente que ele vive, vai influenciar na transformação. Só que, se for um homem, lá para os 40 anos, vai bater a síndrome do tempo passando. Ele vai falar assim, o tempo está passando, estou ficando velho, o que eu faço? Não realizei meus sonhos, estou trabalhando feito louco, não chega a lugar nenhum, o que eu tenho que fazer na minha vida? Eu preciso fazer alguma coisa. O cara com os 40 bate essa síndrome. Ele surta, literalmente surta. Mulher, aos 33, eu diria que entre 29 e 33, a mulher já está surtando. A mulher já acha que está velha, né? Tem uma mulher aqui, ó. Aqui, ó. Tem uma mulher aqui. Com 29, a mulher já acha que está velha. Com 30, ela já está ficando velha, que o tempo já passou, as amigas não sei o que, e ela foi. Quando ela chega nos 40, ela descobre que ela tá nova ainda pra caramba, que 30 anos tava velha. Quando chega nos 50, ela descobre que ela tá mais nova do que ela tava antes, porque a mente está funcionando melhor. Só que nesse período de 30 e pouco, a mulher, ela desperta para a necessidade de aprender mais rápido do que o homem. Por quê?
que a mulher é o único ser nessa terra que é o ser mais conectado, diretamente conectado com Deus. Porque a mulher ela é um portal entre Deus e o mundo, porque sem a mulher não tem mais nada nessa terra, mais nada, nem Jesus Cristo. Deus, para colocar Jesus aqui, teve que chegar para a mulher e falar para ela, ó, negócio é o seguinte, dá licença aí que eu vou usar esse útero aí. Senão nem ele teria colocado gente aqui. Entende a importância da mulher? Mas veja, onde é que a gente liga isso nas crenças limitantes? O que essa mulher sofrer na infância e até antes disso, o que esse homem, essa mulher vai sofrer já durante a gestação, porque a mãe, tudo que a mãe sente, se a mãe sente dor, se a mãe sente raiva, se a mãe é muito triste, se ela é depressiva, essa criança já vai nascer inflamada. Inflamada do ponto mais fundamental possível. Vai ser uma criança que vai ter problemas de saúde, problemas pulmonares, problemas de coluna, problemas físicos, porque isso tudo vai atingir essa criança. Aí ela nasce. Ela está num ambiente que é agressivo, que é violento. Ela está vendo com um pai que não dá atenção, uma mãe que não dá atenção. E tome cuidado, pai e mãe que trabalha muito. É super importante para você trabalhar para manter a criança. Só que na cabeça da criança, um pai que ela só vê uma vez por semana, ela foi abandonada pelo pai. No subconsciente dela é abandono. Então ela cresce com isso na mentalidade. Então, voltando a falar, CSI mental, sim, as crenças limitantes, os bloqueios emocionais atrapalham sobremaneira a vida da pessoa. A pessoa precisa tirar um tempo para pesquisar sobre isso, para estudar sobre isso. Eu fui um cara com muita crença limitante, com muito bloqueio limitante. Mas eu só rompi tudo isso porque eu descobri que medo e vergonha nunca vão acabar. Sempre vão existir. Pensamento negativo, medo e vergonha faz parte do ser humano. Nunca vão acabar. Só que a gente precisa desenvolver a nossa coragem para ela ser maior do que isso. Senão a gente não rompe. Gente, anotem, assistam pelo menos umas 3 vezes aí para fixar, porque realmente impactante aí o papo com o Valdir. Aliás, assistam lá Direito Mastigado, vão lá no CSI, no Instagram, acompanha lá o Valdir realmente tem bastante conteúdo e tem trazido um material bem legal aí, reflexivo, para ajudar vocês aí. Eu queria, antes de você falar aí com o público suas últimas considerações, Valdir, te agradecer. Primeiro por ter me convidado para participar lá com você do Direito Mastigado, foi realmente um prazer, foi muito bacana o papo, foi muito bacana. Você ter sido gentil de vir aqui, bater um papo com a nossa audiência, trazer um pouquinho de conteúdo para o advogado previdenciarista, né? Ele já não está mais sozinho, está com a gente aí agora, estamos ajudando ele aí, né? Nós aí, tentando trazer alguma coisa, né, para o advogado, para realmente auxiliar algo diferente. Então, te agradeço a vinda até aqui, o compartilhamento de todo esse conteúdo e fica à vontade aí para fazer as suas considerações. Posso fazer um convite? Claro, fica à vontade. Todo domingo, às 21h30, lá no Instagram, no perfil @CSI Mental, que é CSI_mental. Vamos colocar aí, aqui. Vamos colocar. @CSI Mental, às 21h30. Eu, o professor Marcelo Lima, que é a maior autoridade em perícia médica do Brasil, a desembargadora Ivani Bramante, que é uma parceira nossa, nós fazemos um programa chamado Restarting. Restart significa reiniciando. Nesse programa nós não vendemos nada, nós não pedimos nada. Nós todo domingo às 9h30 entregamos conteúdo de desenvolvimento humano para a pessoa começar uma semana melhor, para ela começar a semana com novas ideias na cabeça, para quebrar o ciclo dessas ideias negativas, essas ideias ruins. E nós temos tido relatos e depoimentos inacreditáveis de algumas pessoas só pelo fato de assistir esse programa 9h30 da noite, chama Restarting, @CSI Mental, vai valer a pena. A desembargadora Ivani Bramante, fora da curva, uma pessoa que na área jurídica renomadíssima. Eu sou a pedra mais menorzinha ali, né? Temos o professor, o médico, o professor Marcelo, que é um médico renomado do Brasil, a desembargadora, eu sou ali um negocinho ali pequenininho, que nem, né? Mas vejam só que coisa maravilhosa. Ela também é uma estudiosa de desenvolvimento humano. Ele é muito espiritualizado. Então, o Marcelo traz as questões espirituais, a Ivani traz as questões de física quântica, de esoterismo, eu trago as questões mentais, questões intelectuais, de sabedoria. Então, a gente fez um caldeirão ali muito interessante. Cara, e é muito legal mesmo. Todos os convidados a participar lá do CSI,
realmente é bem legal e só fera, viu? O Valdir tá sendo... Tá com aquela falsa modéstia. Realmente Mas é verdade, cara. manda muito bem, mano. O povo é poderoso, cara. Eu sou grato a Deus, né, Danilo? Deus me tirou da multidão, né? Eu sou muito grato a Deus. O que aconteceu na nossa vida, de novo, a gente não ganhou nada de mão beijada, a gente construiu, né? Mas Deus nos deu talento e nos deu habilidade e nos deu cara de pau, né? Porque sem cara de pau a gente não vai. Coragem, né? Aquela coragem. Não quero dizer que sempre teve cara de pau. Eu era muito tímido. Eu era muito encolhidinho, muito guardadinho. Se eu entrasse num lugar que tivesse 2 pessoas, eu baixava a cabeça, eu ficava ali, eu mal conseguia falar. Era muito assim, mas eu tinha sonhos. Eu sonhava muito. Sempre sonhei muito. E teve ação, agiu, né? E sabe onde vocês ficam sabendo de dicas como essa? Aqui no Prevcast. Então compartilha com os amigos aí nos seus grupos de WhatsApp. Traz os previdenciaristas para cá, ó. Deixar um card aqui para vocês maratonarem nos outros episódios, porque estão nesse nível, gente. Estão nesse nível mesmo. Então assistam lá, compartilhem e aproveitem os ensaques aqui. Comentem o que vocês acharam. Valdir Fera, hashtag Valdir Fera. Tá bom. Beleza? Valdir, obrigado mesmo por ter vindo aqui. Obrigado, pessoal, por ter participado com a gente aí, ficado até agora aí. E até uma próxima. É isso aí. Muito obrigado a vocês, um grande abraço. Valeu.